Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Coffee Express da aula Rastreamentos Avançados em Clínica Médica. Então, começamos a falar sobre promoção de saúde, falando um pouco sobre exercício físico. Existe a recomendação de prescrever exercício físico, não só aeróbico, resistido, mas também alongamento, em particular nos idosos. Aeróbico, a recomendação é que o paciente faça pelo menos 150 minutos por semana do exercício de intensidade moderada. E aqui lembro que também pode ser recomendado 75 minutos por semana de intensidade alta. O exercício resistido deve ser feito pelo menos 2 vezes por semana e o alongamento tem particular interesse nos idosos por reduzir risco de queda, reduzir sarcopenia e trazer diversos benefícios. Também falando sobre promoção, comentamos sobre tabagismo. E aqui é importante a gente acessar a fase motivacional do nosso paciente, em qual fase ele se encontra. Então, para cada fase, a gente tem uma palavra-chave. Se o paciente está na fase da pré-contemplação, a palavra é resistência. A gente tem um paciente que está resistente em parar de fumar. Se a fase é a contemplação, a palavra-chave é a ambivalência. Apesar dele ter vontade de parar nos próximos 6 meses, ele ainda tem algumas dúvidas. No caso da preparação, a palavra-chave é a determinação. O paciente está determinado em parar nos próximos 30 dias. E se a fase é a ação, a palavra é concretização. Ele já começou a parar e nosso papel ali é tentar sustentar aquela mudança. E por último, a gente tem a manutenção, cuja palavra-chave é a permanência. Então o paciente conseguiu atingir seu objetivo, agora ele precisa manter aquele hábito. Então nosso papel é evitar a recaída. Aqui eu chamo a atenção para o score de Fagerstrom, que é muito importante para avaliar a dependência ao tabaco pelo paciente, e aqui se o paciente pontua o score de Fagerstrom acima de 6, ele tem um alto risco de fissura e, portanto, ele pode se beneficiar de medidas terapêuticas medicamentosas prescritas por nós para auxiliá-los, como, por exemplo, uma reposição nicotínica ou até a bupropiona ou a vareniclina. Agora, falando sobre rastreamentos, a gente lembra que o objetivo do rastreamento é reduzir a morbimortalidade de determinada condição. Porém, a gente tem que estar atento a alguns vieses, como, por exemplo, o viés do sobrediagnóstico, que é um viés com potencial iatrogênico, ou seja, eu vou diagnosticar uma condição que não necessariamente teria sintomas clínicos, teria desfecho negativo para aquele paciente. Então, eu vou apenas adicionar ansiedade ao paciente, muitas vezes até promover intervenções fúteis e, portanto, é sim uma fonte de iatrogenia. O segundo viés é o viés do ganho de tempo, a ilusão de antecipação, que é o seguinte: a gente faz o rastreamento e acredita que se eu identifico uma condição naquele rastreamento, isso vai prolongar o tempo de sobrevida do paciente, quando na verdade o paciente faleceria exatamente no mesmo período, independente da gente rastreá-lo ou não. E por último, a gente tem o viés de seleção do paciente saudável, que é o seguinte: os pacientes saudáveis, eles têm maior aderência aos protocolos de rastreamento, eles fazem mais exames, eles procuram mais o médico. Então, portanto, a gente tem aí um viés de seleção de pacientes mais saudáveis, quando na verdade muitos pacientes que não fazem rastreamentos são de fato os pacientes que estão em maior risco de ter alguma condição. Agora, falando sobre, de fato, os rastreamentos, a gente tem rastreamentos de diferentes níveis de evidência, mas sem dúvidas a gente recomenda aqueles que têm grau A e grau B. E o que está no grau A? A gente tem o rastreio para neoplasia de cólon, que é feito nos pacientes de 50 a 75 anos ou indicado 10 anos antes do familiar de primeiro grau que teve a neoplasia de cólon, tá bom? Eu lembro aqui que em recomendação grau B, existe até uma recomendação da gente rastrear abaixo de 50 anos, ou seja, 45 anos, então não estranhe se vir alguma questão nesse sentido. No que concerne neoplasia de colo uterino, a recomendação é de 25 a 64 anos. Se a gente tem 2 testes negativos anuais, a gente passa a fazê-lo a cada 3 anos. E por último, hipertensão, que a gente faz o rastreio de 18 a 39 anos nos pacientes sem fator de risco a cada 3 a 5 anos. Porém, se o paciente tem mais do que 40 anos ou tem fatores de risco, como por exemplo obesidade ou pré-hipertensão ou raça negra, a gente tem que fazer esse rastreio anualmente. Partindo então agora para o rastreamento de grau B, a gente tem um rastreio para aneurisma de aorta abdominal, que é feita dos 65 a 75 anos em pacientes que fumaram e é feito com ultrassonografia de abdômen uma única vez na vida. E aqui eu lembro que não é só tabagista ativo, pode ser um paciente que fumou em determinado período da vida. Já o rastreio para neoplasia de mama é feito em pacientes de 50 a 74 anos, com mamografia a cada 2 anos. Porém, se a paciente tem um familiar de primeiro grau que teve a neoplasia, a gente reduz essa idade ali para os 40 anos. Já o rastreio para neoplasia de pulmão é feito dos 50 aos 80 anos, naqueles pacientes que têm carga tabágica acima de 20 maços anos e
Isso pode ser, inclusive, nos últimos 15 anos, não precisa ser só uma tabagista atual. E o rastreio é feito com tomografia de tórax de baixa dose, certo? Rastreio para DM tipo 2, a gente faz os pacientes com 40 a 70 anos com sobrepeso ou obesidade. E para osteoporose, a gente tem indicação de fazer a densitometria nas mulheres com idade maior ou igual a 65 ou nos homens com idade maior ou igual a 70. Lembrando que a gente também faz esse rastreio em qualquer idade se o paciente tiver um alto risco, conforme o FRAX. E por último, comentando sobre vacinação do adulto e do idoso, a gente lembra que tem algumas vacinações que são recomendadas de rotina, a contar pela influenza anual, que tem particular interesse no idoso e nos adultos com comorbidades, como imunossupressão ou até em profissionais de saúde. A gente recomenda hepatite 3 doses, a DT a cada 10 anos, lembrando que antes a gente completa a carteira vacinal com 3 doses. Febre amarela, lembrando que se o paciente nunca tomou nenhuma dose antes dos 5 anos, a gente faz uma dose única, e se ele já teve uma dose que foi aplicada antes dos 5 anos, a gente faz um reforço. Covid-19, 2 doses monovalentes e os reforços posteriores, lembrando que a gente dá preferência para fazer as doses bivalentes após, então as vacinas que têm componente bivalente. E por último, eu lembro que adultos e idosos com comorbidades e principalmente idosos institucionalizados têm indicação de fazer a pneumocócica, seja a VPC-13 ou a VPC-23. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!